Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, né? Nós estamos aí já na reta final, quarta unidade, graças a Deus. Todo mundo aí doido esperando as férias, não é mesmo? Garanto que tá todo mundo aí na expectativa de chegar às férias logo. E para chegar às férias logo, o que é que a gente precisa fazer, tia? A gente precisa estudar muito para não pegar final. Porque se pegar final, vai ficar mais um pouquinho aí com a gente. Então, eu espero que ninguém fique na final, viu? Vamos todo mundo estudar. Vocês têm a chance de recuperar nessa quarta unidade, quem tá com nota ruim, né? Então, vamos lá, gente. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre ecossistema. A gente viu que legal, né? Falamos aí sobre o que é ecossistema, falamos sobre a ecologia, gente. A ecologia, quem lembra lá, a gente falou, é o estudo desse ecossistema. Ecossistema é o quê? O conjunto de elementos vivos e não vivos que fazem parte aí do meio ambiente. Lembra seres bióticos e seres abióticos? Pronto, é o conjunto aí que forma um ecossistema. São os seres vivos, né? São o quê? Os animais e as plantas de um ecossistema. E os seres não vivos é o quê? A água, a luz, né? A terra, tudo isso aí que está envolvido, que depende, né? A gente sabe que os seres vivos dependem desses seres não vivos e vice-versa, né? É um conjunto, um depende do outro. Falamos sobre habitat. Habitat é o quê? É um meio, né? Onde aquele animal, onde aquele ser vivo ele está inserido, o meio onde ele habita, né? E hoje a gente vai dar continuidade aí, né? Falando um pouquinho sobre ecossistema, só que vamos falar hoje sobre produtores, consumidores e decompositores. São essas três escalas aí que faz parte do ecossistema. Tia, mas o que é isso? Seres produtores. O que são seres produtores? Lembra que a gente falou lá atrás que só existe um ser vivo na nossa cadeia que produz, que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, que são quem? Isso mesmo, as plantas. As plantas, elas conseguem, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. De que forma? Ó, luz solar, elas captam energia, né, do sol e também do solo, a água e sais minerais. Então, elas produzem o seu próprio alimento. Então, ela é um ser produtor. E o consumidor, tia? Quem são os seres consumidores? São os seres que se alimentam aí, ó, desses seres produtores. Isso, são os consumidores. São aqueles que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, como nós, seres humanos, e boa parte dos animais, né? E todos os animais, na verdade. A vaca, o bode, o cavalo são seres consumidores, ok? Dentro dos seres consumidores, nós temos aí três categorias. Nós temos o consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Vocês vão entender no vídeo aí com algumas imagens para ficar mais claro. E falamos sobre os produtores, sobre os consumidores, agora temos os decompositores, que é o que está lá no nosso finalzinho ali da nossa cadeia alimentar. O que são esses seres decompositores? São, ó, fungos e bactérias. Eles são responsáveis por decompor a matéria, seja orgânica, seja vegetal, de origem vegetal ou de origem animal ali, de um ecossistema. Por exemplo, um cavalo morreu. E aí, essas bactérias, esses fungos, eles são responsáveis, né, por decompor aquela matéria, inserindo aí no meio ambiente, servindo até de adubo também. Então, é isso, galerinha. Vamos falar sobre essa questão da cadeia alimentar, né? A gente sabe que nós vivemos em um círculo, né? Onde um animal depende do outro para sua sobrevivência. Então, às vezes surge o questionamento: e para que tanto inseto? Para que serve isso? Para que tanto sapo? Serve tanto sapo? Gente, tudo que está inserido, tudo que está na natureza, tá aí porque tem uma função e o nosso planeta precisa desse animal para cumprir o seu ciclo, ok? Os sapos, eles são responsáveis pela captura da maioria dos insetos, viu? Então, às vezes, até aquela aranha, aquele bichinho peçonhento que não tá na sua casa foi porque aquele sapo lá na porta, ele se alimentou. Então, tudo que tá aí é importante. Então, a gente vai entender essa questão dessa cadeia alimentar, a importância de cada animal nessa cadeia alimentar, né? E lembrando que, a partir do momento em que um animal é deslocado dessa cadeia alimentar, a gente tem um desequilíbrio ecológico, né? Onde, por exemplo, o sapo, se o sapo ele
for retirado, né, por exemplo, aqui da nossa região, se a gente retirar totalmente o sapo, a infestação de inseto vai ser gigantesca, porque o sapo ele é o predador natural do inseto. Se não tem esse predador natural, não vai ter quem prede, né, quem se alimente desses insetos, né? Então vai haver um desequilíbrio. Então, ó, vamos ver tudo isso no nosso videozinho. Então, corre comigo, preste atenção, tá muito legal, tá muito interativo, tá muito autoexplicativo, são muitas imagens. Então, vem com a tia pra gente entender melhor um pouquinho, né, desse ecossistema, do que faz parte desse ecossistema, ok? Beijo, qualquer dúvida a tia tá aqui pra tirar, viu? É só entrar em contato. Vamos lá, galerinha, vamos fazer a nossa correção, né? Sobre ecossistema, aí nas páginas 119 e 120, então corre, já pega o livrinho para corrigir com a gente, ok? Vamos lá. Primeira pergunta tem: habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Então, né, onde eles se desenvolvem, respeitando sempre a característica daquele ambiente. Quem eu sou? Ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Falamos aí do ecossistema, falei neste instante, não foi? Número 3, número corretamente. Fatores bióticos e fatores abióticos. A rã é o quê? É um ser vivo, então fator biótico. As rochas é um ser vivo? Não, então é um fator abiótico. A água é um fator abiótico. As algas são seres vivos, então é fator biótico. Os peixes são fatores bióticos. A areia é um fator abiótico. Os insetos são fatores bióticos. E a luminosidade é um fator abiótico. Prestem atenção nisso, viu? Opa! Volta. Pronto. Ah, é a 3 novamente. Já corrigimos a 3. Vamos lá. Qual é a diferença entre ecossistema e habitat, gente? A gente viu aí, inclusive traz no livro. Ecossistema é o conjunto e o relacionamento entre seres vivos e os não vivos, né? E as condições aí de sobrevivência, né, de determinado ambiente. Este pode ser grande, como o mar, por exemplo, ou pequeno, como a casca de uma banana jogada no jardim. Pois é um ecossistema também ali, né, de fungos e bactérias que estão decompondo aquela casca daquela banana. O habitat é o lugar do ecossistema onde determinada espécie de animal ou vegetal vive. Um exemplo é a floresta. A floresta é um ecossistema e uma de suas árvores pode ser o habitat de diversas aves, macacos e insetos. Os animais, né? Os animais, os vegetais e os seres vivos e os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Responda. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Fatores bióticos e fatores abióticos. Fatores, interação entre seres vivos e seres não vivos, né? Agora explique cada um desses fatores. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema e os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos, ou seja, os fatores não vivos, a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, entre outros, né? Complete a afirmativa corretamente. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Pois é. Qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas, gente? Garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, né? Manter esse equilíbrio necessário para a existência da vida no nosso planeta. Pronto! Vamos lá. Produtores, consumidores e decompositores. O que são, né? Todos esses elementos aí formam uma cadeia alimentar. Então, seres produtores são o que? As plantas, aquelas que têm como função aí produzir o seu próprio alimento, né? Utilizando a energia solar e elementos do meio ambiente como gás carbônico e água, ok? São seres produtores. Os consumidores, gente, são os elementos vivos que não produzem aí o seu próprio alimento, né? São os organismos que se alimentam de outros seres vivos. Como exemplo, nós temos o homem, os animais que precisam pescar, cultivar e caçar. Dentro aí desses consumidores, nós temos
vários níveis de consumidores. Consumidor primário, né? Secundários e terciários. O consumidor primário, gente, né? São os que se alimentam dos produtores, ou seja, são aqueles animais que são herbívoros, né? Como o boi, né? E a cabra. Os consumidores secundários são os que se alimentam aí dos consumidores primários, né? Como é o caso dos seres humanos. Então, os seres humanos são onívoros. Então, eles se alimentam tanto do consumidor primário quanto do consumidor primário, né? Que se alimenta aí dos seres produtores. Então, nós nos alimentamos tanto aí dos animais quanto dos vegetais. Por isso, somos onívoros, né? Que é o consumidor secundário. E o consumidor terciário, gente, né? São os que se alimentam dos consumidores secundários. São os carnívoros, né? E dentro dessa cadeia aí dos consumidores terciários, nós temos aí grandes predadores, né? Como é o caso aí dos leões. Agora, os decompositores. O que são os decompositores? São aqueles que se alimentam dos organismos mortos, né? Eles fazem o que? A reciclagem desses nutrientes, devolvendo aí esses nutrientes à natureza, né? Nós temos aí como exemplo os fungos e as bactérias. Os decompositores, assim como os produtores, eles são indispensáveis, gente, viu? Para a manutenção aí do nosso ecossistema, né? Isso porque os produtores, eles fabricam o alimento e os decompositores, eles reciclam, né? Fazendo aquele ciclo lá voltar ao seu eixo normal, né? Ele recicla aí, devolve à natureza as matérias de origem animal e vegetal. Falando aí sobre cadeia alimentar. Então, tudo isso aí, consumidores primários, secundários e terciários, eles fazem parte de uma grande cadeia alimentar. Então, num ecossistema, gente, os elementos vivos se relacionam entre si. Então, um depende do outro, né? E uma das formas mais importantes de relacionamento, é claro que é por meio da alimentação, né? A gente sabe que é a forma de sobrevivência desses animais, a alimentação. Então, é por meio dela que eles adquirem energia para realizar as suas atividades diárias, né? Todo ser vivo, ele precisa obrigatoriamente se alimentar. A teia alimentar, ela é a reunião das cadeias alimentares, a união aí dessas cadeias alimentares. E uma cadeia alimentar, como eu falei, ela é formada pelos 3 elementos, pelos produtores, consumidores e decompositores. Então, ela segue aí, a cadeia alimentar, ela segue com o animal que se alimenta desse vegetal, né? Então, vamos lá. Nós temos aí as plantas como os produtores primários, as borboletas se alimentam da planta, que é um consumidor Voltando, as plantas são produtores, né? Borboleta se alimenta dessa planta, que é um consumidor primário. O sapo se alimenta das borboletas, que é um consumidor secundário. A cobra é o consumidor terciário, se alimenta do sapo. E o decompositor aí, produto final, né? Que são os fungos e as bactérias que vão aí devolver a matéria-prima, né, da cobra, ou seja, dos vegetais também, para o meio ambiente. Então, essa cadeia onde um animal depende do outro, né? Esses animais são chamados de consumidores, se alimentam de vegetais e de outros animais, né? Então, tudo isso forma aí esse ciclo que a gente falou anteriormente. Consumidor primário, secundário, terciário, produtores e decompositores, né? Mas, gente, nós temos aí, né, essa relação entre cadeia alimentar, ela é alterada, né? Quando nós temos no mesmo animal que ele se alimenta de vários outros animais e, por sua vez, é consumido por diferentes animais. É claro que um animal não vai se alimentar exclusivamente apenas de um único animal. Então, nós temos aí as plantas, flores e sementes, que são o quê? Serve de alimento aí para o rato, para o gafanhoto, para o coelho, para a tartaruga. Tartaruga serve de alimento para a onça. O coelho também serve de alimento para a onça, que serve de alimento para a raposa, né? O caititu, que serve de alimento para a raposa, que se alimenta aí dessas plantas. Então, o rato, que serve de alimento aí para o sapo, que vai servir de alimento para a cobra, que vai servir de alimento aí para o gavião. O gavião também se alimenta tanto do sapo quanto da cobra e do rato, né? Que se alimenta também das andorinhas, que se alimentam aí do gafanhoto. Então, você vê que é uma cadeia gigantesca, né? Onde um depende do outro e nós aí formamos essa cadeia alimentar, esse ramo aí
né, de interação de um ser vivo com outro. Então, enquanto os animais eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, os vegetais e as algas fazem isso, né? Retirando sais minerais do solo, consumindo oxigênio e gás carbônico do ar e utilizando a luz solar, né? Como necessitam se alimentar os seres vivos, estabelece uma sequência de quem se alimenta e de quem vira alimento. Então, tem o que se alimenta, tem o que... O que se alimenta, hora ou outra, vai virar alimento. Por isso é que é chamado de cadeia alimentar. Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido, né, o nosso assunto. A atividade aí é nas páginas 125 a 127, viu? Respondam com cuidado, com atenção. Uma semaninha abençoada, boa aula e bons estudos. Beijinho, até a nossa próxima aulinha, viu?